que é embalde marketing? Se você tem essa dúvida e você quer sanar de uma vez por todas, de um guia completo, neste vídeo você vai saber do zero o que é embalde marketing e tudo aquilo que você precisa não só conhecer este termo mais técnico, como também na prática como funciona e você pode implementar na sua empresa do zero. Olá pessoal, eu me chamo Matheus Aquino, sou profissional de marketing e vendas e hoje eu vou mostrar para vocês do zero o que é o embalde marketing e como vocês podem aplicar essa estratégia essencial dentro da sua empresa. Mas antes de tudo, já não se esqueça de se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like e principalmente fazer o download do meu e-book sobre como vender pela internet, porque ele vai ser essencial nesta aula para você entender todo o conceito que eu vou explicar para vocês e complementar mais ainda o estudo. Então não esqueça de fazer o download, cujo link está logo aqui embaixo na descrição do vídeo. E o melhor de tudo é que este e-book é totalmente gratuito. Bom, sem enrolação, vou explicar para vocês item por item. E aí vocês vão compreendendo ao longo das imagens que eu vou passando aqui no vídeo o que exatamente eu estou falando e como isso vai se aplicar no seu negócio em diferentes etapas. Bom, o conceito de embalde marketing, na verdade, ele começou a surgir nos anos 2000, mas tem pessoas que dizem entre 2010 e 2009, um pouco antes. E esse conceito, na verdade, foi criado por duas pessoas chamadas Dharmesh Shah e Brian Halligan. E basicamente, eles são os fundadores da empresa HubSpot, que é um software de automação de marketing e também eles possuem uma espécie de CRM para entregar com a parte de embalde marketing, que a gente vai explicar um pouco melhor como funciona o CRM integrado a esse tipo de ferramenta. E o embalde marketing, segundo a definição deles, é todo aquele conjunto de ações e esforços que vocês visam a atração de clientes, ou seja, enquanto o outbound marketing envolve meios de divulgação que eles são um pouco mais agressivos e interrompem a jornada de compra do consumidor, o inbound ele é um pouco mais convidativo, de forma que o cliente chega até a empresa, podendo ser por anúncios, por conteúdo ou até mesmo por algum item ou material interessante que ela visa manter um relacionamento com a empresa a qual ela está adquirindo um material. E dentro dessa estratégia envolve vários itens como vídeos, cursos online, e-books, inclusive meu próprio e-book está envolvido nessa parte de embalde marketing e você vai entender um pouco mais como funciona essa questão do e-book que você muito provavelmente vai baixar. E em cima disso, envolve também estratégias que vão desde a parte de anúncios até essa parte de SEO, que pode ser traduzido como otimização de resultados de busca. E o SEO é nada mais que um conjunto de ações que a gente visa a otimização de resultados de busca no Google, principalmente em relação a páginas de serviço ou até mesmo conteúdo, de forma que os clientes possam chegar até a sua empresa e aí elas podem conhecer o seu negócio ou, melhor ainda, deixar uma informação de contato, que é inclusive o que eu vou comentar mais à frente, não só em relação à jornada de compra do consumidor, como também quais são as etapas do embalde marketing e como essas duas coisas estão interligadas. Resumindo de forma geral, embalde marketing é todo o conjunto de ações que você visa a atração do cliente. Pode ser por anúncio ou conteúdo, mas o importante é que o cliente chegue até você e dali ele deixe os seus dados de contato para que você depois possa passar para o time comercial ou até mesmo essa pessoa entre em contato com você diretamente e aí ela pode fazer uma ligação e nisso você marca uma reunião ou até mesmo faz uma venda de forma automática. Seja você tendo um produto online ou até mesmo você tem um e-commerce e a pessoa compra diretamente com você. Assim, diante disso, qual seria a grande importância do embalde marketing? Será que ele é mais barato, ele é mais caro que o outbound marketing, que é justamente esse método de prospecção ou esse método de vendas mais agressivo e tradicional? Bom, eu coletei aqui uns dados de algumas pesquisas e até para vocês terem ideia, tem um estudo da HubSpot que revelou que as empresas que têm o embalde marketing como uma das suas funções de estratégia, elas têm um custo de aquisição de clientes 61% menor em relação àquelas empresas que não utilizam o embalde marketing na sua estratégia comercial. Outra pesquisa do Content Marketing Institute afirmou que o embalde marketing gera até 3 vezes mais leads qualificados do que outros métodos de prospecção para gerar leads tão qualificados quanto. E por fim, por o embalde marketing ele tem uma relação muito forte em questão de você manter um relacionamento com os clientes, muitas pessoas afirmam que você pode quase dobrar o seu lucro a partir da estratégia de embalde marketing. E isso eles pegam em relação a uma pesquisa que foi um estudo da Brain Company e um trabalho em conjunto com Earl Caesar, da Harvard Business School, e nisso eles falaram que você, mantendo essa fidelidade dos clientes, aumentando em 5%, você praticamente consegue aumentar o seu lucro líquido em 95%. Claro, é um estudo um pouco questionado hoje em dia, porque até, na verdade, esse é um estudo
um pouco mais antigo, mas ele tem certo fundamento para você fazer essa comparação e ressaltar o quanto é importante o inbound marketing para você criar esse relacionamento e, consequentemente, aumentar a sua fidelização de clientes. Ok, eu sei que essas são pesquisas que a gente acaba coletando como dados secundários, ou seja, que a gente pega na internet, mas neste canal nós focamos não apenas em conteúdos que eles são básicos e estão online. Nós focamos em pesquisas que nós fazemos internamente. E nisso, vamos justamente a um terceiro tópico aqui da nossa aula, que é em relação à diferença entre inbound marketing e outbound marketing. Tudo bem, eu não comentei muito bem o que é outbound marketing, mas no geral o outbound marketing são todas aquelas ações que você visa realmente a vender no curto prazo e ações um pouco mais agressivas, como cold calling, mala direta e até métodos tradicionais como a televisão. Algumas pessoas falam que a televisão acaba sendo outbound marketing, mas se a gente olhar no sentido real, que você tem um marketing de interrupção, ou seja, quando você interrompe e você, vamos dizer assim, incomoda o consumidor final com seu anúncio, então até campanhas no Facebook, LinkedIn e também no YouTube, principalmente, podem ser considerados outbound, porque você vai lá, interrompe a jornada do consumidor e realmente você chega sem permissão. Acaba sendo o seu anúncio aparecendo ali, mesmo que você tenha uma certa relevância devido aos dados que as empresas possuem e podem indicar que aquele consumidor possa ter um maior interesse em relação ao seu produto ou serviço. Porém, este tema foi justamente o que eu tinha dúvida durante a graduação inteira. O que dá mais retorno? Será que realmente eu pegar, prospectar clientes, fazer um marketing mais agressivo, vender, ou se eu produzir conteúdo, focar em gerar valor para as pessoas e elas vierem até mim e depois elas quiserem comprar de mim? Pensando nisso, eu criei justamente o canal que você está vendo aqui no canal, praticamente em 2020, e minha ideia, na verdade, era justamente divulgar meu trabalho a partir da produção de conteúdo, e justamente eu fui produzindo vários tipos de vídeos sem nenhuma pretensão, apenas de tentar colocar em prática este conceito de inbound marketing. E por minha surpresa, eu coletei dados desde 2020 até praticamente final de 2021, mas realmente os dados que eu fui usar o estudo foram final de 2020 até final de 2021, e o que eu pude constatar é que realmente foram dados que me fizeram enxergar que tanto o inbound marketing quanto o outbound marketing, eles são fundamentais, porque praticamente no estudo que eu levantei, inclusive você pode fazer o download do e-book para ver este estudo aqui embaixo, que é o meu e-book sobre como vender mais, porque ali é justamente o meu tema de TCC. Então você pode ver ali porque são dados relevantes que eu fiquei um ano estudando, então, porra, se você não vê, você tá moscando. Então, basicamente, ali eu peguei todas as informações de faturamento, então realmente é uma pesquisa que eu coletei dados financeiros para comprovar meu ponto, e nisso eu vi que basicamente metade do meu faturamento foi a partir de ações de outbound marketing, que eu ia atrás do cliente e fazer a prospecção ativa. E da maneira mais crua possível, apenas pegar o telefone e entrar em contato com os clientes. E do outro modo foi a produção de conteúdo, mas também foi produzindo conteúdo da maneira mais básica, que é justamente que muitas empresas vão enfrentar no começo, que é a que eu também estava enfrentando, porque eu estava começando do zero, sem sócio, sem nada, apenas eu e a minha câmera. E nisso eu percebi que metade do faturamento também veio pelo conteúdo, e foram clientes que eles pagavam mais, eles tendiam a ficar mais tempo comigo, eles tinham um ticket médio 50% maior. Então o que eu posso fazer nessa avaliação com base no estudo que eu fiz praticamente em 12 meses, de acordo com esse estudo de casos da minha própria agência e começando do zero, coisa que muitas empresas vão ter a mesma realidade que eu tive, é que basicamente o inbound marketing traz clientes que pagam até 50% mais em relação à prospecção ativa, e também eles tendem a ficar mais tempo com a empresa. Porém, em relação a ações de outbound marketing, você tende a fechar contratos de maneira mais rápida, porque a frequência de vendas ela é maior ao longo do ano. Também, por mais que os tickets médios fossem menores, você também tinha uma frequência maior e, consequentemente, mais vendas em um único mês. E, ao mesmo tempo, por mais que o inbound marketing tivesse também clientes que gastassem mais, ele demorava um pouquinho mais para acontecer, porque até as pessoas conhecerem o seu trabalho, verem que o seu conteúdo foi ranqueado e você tiver essa atração do contato e até o fechamento da venda, era um processo um pouco mais demorado. Por fim, o que eu posso falar para vocês é que realmente vocês têm que fazer as duas coisas, não é apenas uma e aí você ignora a outra. Você realmente tem que focar em criar conteúdo e atrair as pessoas por anúncios online. E nisso eu digo campanhas, por exemplo, de Google Ads, que eu acho as campanhas mais pertinentes para inbound marketing, porque quando a pessoa procura uma palavra-chave e você aparece, é uma coisa que está muito no sentido de ela chegar até você, então isso aqui acaba sendo inbound marketing puro. Em contrapartida, o outbound marketing vai ser fundamental para você vender a curto prazo, e até o outbound marketing pode ser considerado dentro de ações de anúncios online, como também campanhas no YouTube, que você vai lá e pá, interrompe a pessoa no meio do vídeo. Então, muitas pessoas falam que o inbound marketing é o marketing digital e outbound marketing é o marketing tradicional. Mas para mim,
Não, para mim o que importa é como o cliente chega até você. Então, se o cliente ele chegou até você, eu considero o inbound marketing, e aí pode ser desde conteúdo até também uma campanha de Google Ads, por exemplo. E se ela chegou através de um marketing mais agressivo, em que ela precisou ser interrompida, aí eu já caracterizo como outbound marketing. E aí nisso vai desde televisão até campanhas, por exemplo, no YouTube Ads. E até falo que, na verdade, a maioria das ações são muito mais atreladas a outbound marketing em comparação com inbound marketing. Porém, nada disso impede de mostrar que ambas são tão eficazes quanto, e você tem que fazer as duas para a sua campanha dar certo. Então, nunca ignore uma das duas campanhas, porque prospecção ativa é muito legal, eu adoro prospectar clientes, porém eu sei que meses eu jamais teria batido a meta e fechado muito mais, e também teria deixado muita grana em cima da mesa se eu não tivesse feito esse trabalho de conteúdo, de forma que o cliente chegasse até mim, eu apenas marcasse uma reunião e nisso eu fechasse uma venda com muito mais facilidade, porque eu já criei autoridade e também já consegui ter um relacionamento prévio com base no conteúdo que eu produzia no meu canal. Bom, uma vez que você entendeu então que a diferença entre inbound e outbound marketing, agora vamos aqui para você entender a parte fundamental que é a jornada do consumidor. Isso na verdade vão ter vários conceitos diferentes que você pode encontrar na internet, mas aqui eu estou desenvolvendo uma metodologia própria. E nessa metodologia própria eu consigo segmentar essa parte de inbound marketing com dois conceitos fundamentais, que é a jornada do consumidor e também as próprias etapas do inbound marketing. E na jornada do consumidor, eu segmento ela em 6 itens, como aprendizado, descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, avaliação e compra. Vocês vão ver que tudo isso vai casar com as etapas de inbound marketing, mas para a gente não perder tempo e ser indo direto ao ponto. Aprendizado realmente é quando a pessoa está querendo descobrir algum tema, conteúdo, ou até mesmo ela sabe o nome de um produto, ou que ela tem que comprar algum produto e ela acaba lendo um pouco mais para entender tecnicamente sobre o assunto e nisso ela poder tomar a melhor decisão de compra. A descoberta envolve realmente aquele passo quando você acaba estudando mais sobre um produto e você, nisso tem vários itens que você não sabia e você acaba descobrindo cada vez mais para tomar a sua melhor decisão de compra. E depois vem o reconhecimento do problema, que aquilo que justamente você não tinha a menor ideia, você acaba descobrindo que tem um problema e isso pode estar atrelado ao seu orçamento ou até mesmo aquilo que você tinha pretensão inicial de compra e no final muda completamente. E a partir disso, você levantando todos os pontos técnicos que você avaliou e que te fizeram justamente despertar esse reconhecimento do problema, você acaba indo para a próxima etapa, que é a consideração da solução, quando você acaba listando diversos produtos e nisso você vê qual acaba sendo mais vantajoso diante do custo-benefício. Por fim, você faz a sua avaliação final, e nisso você pode estar entre 3 produtos ou 2, até que você chega finalmente à compra. E para ilustrar isso, eu posso dar justamente o exemplo de quando você vai comprar um notebook ou um computador. Nisso, a gente acaba sempre aprendendo mais. Eu mesmo, quando fui comprar o meu, fiquei praticamente um mês estudando essa parte técnica, até realmente eu descobrir porque eu tinha um problema em relação à parte de inicialmente um budget inicial que eu tinha em mente acabar sendo não suficiente para comprar aquilo que eu precisaria futuramente em relação à edição de vídeo, ou até mesmo o uso de softwares gráficos como Photoshop, enfim, todos esses pacotes especiais. E aí isso envolveu tanta parte de aprendizado e descoberta, quando eu encontrei vários blogs e fui descobrindo um pouco mais sobre o assunto, até que eu cheguei na parte de reconhecimento de problema, que realmente eu precisava de computador com uma capacidade maior. E nisso, te dando um exemplo bem prático, eu precisava de computadores que tivessem uma memória cache otimizada e também computadores que tinham que ter um SSD de fábrica, porque depois, se você quiser trocar o SSD e você quiser usar, por exemplo, um SD M2, que é muito mais eficiente que o SATA, vai ser bem mais difícil. E aí, nisso, eu acabei procurando computadores que tinham essa questão técnica um pouco mais avançada. E a partir disso, eu fui para a consideração da solução de justamente começar a procurar computadores com esse tipo de modelo específico para que depois eu não pudesse me arrepender de ter comprado o computador que tinha apenas a opção de instalar um SSD SATA, sendo que o M2 acaba sendo muito mais eficiente nessa parte. E nisso eu cheguei na parte de avaliação, que eu levantei os modelos específicos, então quando eu fui procurar no Google, eu procurei o nome das marcas específicas e nisso eu fui procurando as empresas que tivessem o melhor sistema de frete, garantia, pagamento, enfim, diversas condições que me fizeram entrar nessa parte de avaliação. Até que no fim eu cheguei à parte de compra e nisso eu acabei chegando no meu final da minha jornada do consumidor em relação à minha aquisição do produto. Assim, é fundamental pelo menos você conhecer essas etapas da jornada do consumidor de forma que você possa desenhar justamente quais são as dúvidas, quais são as etapas que as pessoas vão ter até encontrar sua empresa. E isso vale tanto para você que vende para o consumidor final ou até mesmo para outras empresas, porque é importante você sabendo como as pessoas procuram orçamento, procuram cotações, procuram
possíveis contatos para fazer parceria. Isso é fundamental e você vai saber que hoje na internet praticamente boa parte das empresas estão relacionadas ao digital e a jornada de compra em relação a pedido de orçamento ou até mesmo procurar um produto ou serviço começa online. E para isso eu utilizo até uma pesquisa chamada Zimote do Google, que ela foi feita há uns anos, se não me engano em 2010 e foi publicada em 2011, é até uma pesquisa um pouco mais antiga, porém ela fala justamente isso, que no estudo eles pegaram mais de 5 mil pessoas para participarem e nisso eles viram que segmentando em 12 nichos, sendo nichos B2C, que voltados para o consumidor final, até mesmo B2B, as empresas e as pessoas elas tendiam a tomar decisões a partir do momento zero e esse momento zero, que foi chamado o Zimote, né, que é o momento zero da verdade, foi justamente considerado quando as pessoas chegam em casa ou até no trabalho. E nisso elas procuram cotações e tomam decisões de compras ainda na internet, ou seja, elas não saem de casa ou nem do trabalho, elas tomam decisão online com base em reviews, avaliações e também elas fazem a procura por preços na internet. E diferente do passado, que muitas vezes as pessoas tomavam decisões ou mediante na presença de gôndolas quando chegavam no ponto de venda, ou justamente quando estavam negociando com fornecedores, mas sempre relacionado a uma atividade presencial no ponto de venda ou no ponto de aquisição para uma negociação. Assim, é fundamental você estar online hoje porque muito provavelmente a jornada de compra do seu potencial consumidor ela começa online e ele vai tomar muito provavelmente a decisão ainda online, porque ele não quer se dar o trabalho de sair de casa e ver o que vai comprar. Ele já toma essa decisão em casa e nada impede de ele fazer essa compra totalmente online, porque hoje com o e-commerce você nem precisa sair de casa para fazer a aquisição, e isso principalmente em relação a produtos de ticket médio alto, porque você pesquisa um monte até encontrar a solução com o melhor custo-benefício possível. Sabendo então agora que você conheceu a jornada de compra do consumidor e também o porquê que você tem que estar online, vamos agora para o item importante que é em relação às etapas do inbound marketing. E nisso, o que a gente pode juntar com a parte da jornada de consumidor. É o seguinte, as etapas de inbound marketing são justamente elas, que começa pela atração, depois a conversão, o relacionamento com os clientes, a venda e depois a otimização. E como é que funciona cada etapa e como elas estão interligadas e até mesmo como elas estão interligadas com a jornada do consumidor. Bom, vamos lá então. A atração justamente aquele tipo de conteúdo que você visa realmente a atrair o cliente. E nisso o que a gente pode se referir é justamente o fato de você procurar termos, palavras-chave que você pode talvez ter encontrado nesse vídeo e você quer saber um pouco mais sobre o assunto ou até mesmo procurar um produto ou serviço. Em cima disso, a gente envolve aquele conceito anteriormente que a gente comentou de SEO. Se você quer saber um pouco mais sobre o que é SEO e tal, vou deixar aqui um vídeo no card um pouquinho mais antigo, mas que eu explico o que é. E basicamente o SEO é você selecionar palavras-chave relevantes, você vê quais palavras-chave têm uma maior tendência de compra, de forma que indicam que um cliente tem mais interesse, e nisso você faz com que a pessoa chegue até o seu site, o seu vídeo, o seu canal, independente de qual meio digital você esteja utilizando, e nisso, a partir do tema que ela encontrou, isso seja condizente com o seu conteúdo, e nisso ela possa conhecer a sua marca ou até mesmo entrar em contato com você. E basicamente a atração vem em primeiro lugar, de você realmente atrair pessoas relevantes. E isso não precisa ser necessariamente apenas com palavras-chave, porque você também pode criar anúncios, seja pelo Google Ads, que a pessoa procura a palavra-chave e vai encontrar você, ou até mesmo se a pessoa você faz uma campanha de tráfego pago e nisso a pessoa chega até o seu site por meio de um vídeo, uma campanha publicitária e nisso ela acaba encontrando o seu conteúdo ou até mesmo acaba encontrando a sua empresa para você fazer uma oferta de um produto ou serviço já na sequência. Assim, a atração, levar as pessoas para o seu site é fundamental. E eu digo que o site é bem importante, tá? Porque tem pessoas que fazem, por exemplo, campanhas que levam para o WhatsApp ou até mesmo uma página do Facebook. O site ele é fundamental porque você precisa justamente fazer a etapa seguinte, que é a conversão. E por mais que a pessoa possa mandar uma mensagem para você, ficar registrado e até as mídias sociais têm campanhas que você possa enviar um formulário de contato na própria rede social e afins, o site ainda acaba sendo crucial, porque com o site você consegue não só metrificar tudo isso, como também você auxilia muito que os pixels e também as ferramentas entendam mais sobre o seu comportamento da jornada de compra do seu consumidor. Então isso aqui facilita muito, não só para você conseguir rastrear todos os dados do seu público-alvo, como também as ferramentas vão entender muito melhor do seu público e isso vai ser muito mais otimizado porque você consegue criar conversões. E a conversão é justamente toda ação que o cliente faz
em que ele deixa os dados de contato dele com a sua empresa. E você registrando esses dados, por exemplo, quando a pessoa envia um formulário de contato, ou quando a pessoa clica no botão no WhatsApp e envia uma mensagem confirmada, ou até mesmo quando ela preenche um e-book e faz o download, você consegue ter esse registro de informação. Tudo isso criou uma conversão porque a pessoa acaba deixando o seu dado de contato em troca de uma informação, de algum desconto ou alguma coisa relevante que faça ela querer ceder essas informações para você. Isso, de certa forma, está relacionado com o próprio e-book que eu apresentei para vocês, porque você deixando os dados, isso indica muito uma possibilidade de oferta. E também a grande questão vem justamente de você poder qualificar previamente os seus contatos que vêm através desse tráfego, no meu caso o tráfego orgânico, mas poderia ser o tráfego pago, até mesmo uma campanha que não houvesse palavras-chave, mas fosse um vídeo publicitário e a pessoa chegasse até a minha página. E nisso, a grande questão da conversão, que acaba sendo o principal do inbound marketing, é justamente você conseguir pegar o maior número de informações possíveis do seu cliente sem que fique uma coisa muito maçante e ela possa preencher rapidamente o formulário. Então, se você ver, por exemplo, no meu formulário do e-book, você vai ver ali que eu tive informações relacionadas a número de telefone, quantidade de funcionários da sua empresa, porque você fez o download do e-book, e também nome, e-mail, enfim. O que eu digo para vocês é que essas informações podem variar, tá? Mas para mim é fundamental saber se a empresa tem site, qual é o tamanho da empresa dela, ou seja, quantos funcionários ela tem. E ao mesmo tempo é importante saber o e-mail, claro, para manter um contato, para eu enviar recompensa digital de maneira totalmente automatizada. E também eu saber o número de telefone dela, porque eu já testei várias vezes. Não funciona tanto o inbound marketing quando você apenas pega e-mail. Tem que ter o número de telefone, porque é para você passar depois para o time comercial da sua empresa e pegar o telefone e ligar, acaba sendo muito convidativo. E sim, já saiba que se você fazer o download de e-book e você tiver meu perfil ideal de cliente, eu vou ligar para você e a gente vai manter um papo bem legal. Mas a ideia é justamente essa. Vocês podem pegar esse conceito, esse exemplo prático que eu estou dando para vocês, de justamente adaptar e aplicar na empresa. Então a ideia aqui na conversão é justamente isso. Você criar um e-book, um material gratuito, e até mesmo não precisa ser necessariamente um e-book, algum curso gratuito, alguma coisa assim. Pode ser uma ferramenta, algum desconto especial, alguma newsletters, por exemplo, em que você vai lá e apenas pega as informações. Mas claro, tudo vai depender de qual é o seu nicho, mas eu digo que saber o tamanho da empresa, se for B2B, ou ao seu caso, e também pegar o número de telefone acaba sendo fundamental. A única exceção para isso, talvez, se você tiver apenas uma newsletter, e aí a pessoa vai receber os conteúdos diretamente na caixa de e-mail dela. Mas se não for isso, vale a pena sim você pegar todos esses dados. E uma vez que você cria essa conversão, você tem o seu site configurado para você otimizar os resultados e o pixel do Google, Facebook, compreender que quanto mais conversões, mais ela vai poder impactar pessoas relevantes, e entendendo esse histórico de conversão do seu pixel que está integrado com a plataforma e o seu site, ela vai conseguir reduzir o custo de aquisição de leads, porque vai ficar muito mais fácil para entender qual é o comportamento de usuário com base no perfil que ela tem conhecimento graças ao banco de dados que essa pessoa deixou registrado dentro da empresa. E nisso vai facilitar muito a sua redução de custos, porque você vai ver que tem várias pessoas relevantes no meio de diversas pessoas que deixaram contato, e nisso basta você pegar o telefone e fazer a abordagem comercial. E eu já testei isso com clientes e dá muito certo fazer campanhas, por exemplo, de você baixar um e-book, a pessoa vai lá, faz o download do e-book e em cima disso você filtra muito bem os contatos relevantes e consegue fechar vendas graças a esse método de prospecção com base em anúncios ou até mesmo com base no tráfego orgânico. E eu falo para vocês, hoje basicamente, eu até não invisto tanto em tráfego pago, porque eu estou fazendo justamente mais meu tráfego orgânico agora, mas sim, quando eu faço campanhas de tráfego pago, em relação a essa parte de atração de pessoas por conteúdo, acaba sendo bem pertinente, porque eu consigo sempre pessoas relevantes que baixam o meu e-book e acabam fazendo uma venda com base nisso. E também tem pessoas que veem o meu conteúdo e acabam entrando em contato comigo e eu acabo fazendo uma venda a partir do tráfego orgânico, e é fantástico porque eu simplesmente não pago nada por isso, o que acaba sendo bem interessante. Ok, eu posso pagar até pelo investimento no conteúdo, mas com certeza o ROI acaba sendo bem positivo. Então isso é bem legal, bem interessante, e acaba sendo até uma inspiração para você aplicar na sua empresa. Bom, uma vez que vocês sabem que vocês podem atrair as pessoas por marketing de conteúdo, que são os artigos, vídeos e até mesmo por atração por meio de campanhas de tráfego pago, que é uma coisa um pouco mais direta, e você gera a sua conversão de maneira que pegam o número de telefone da pessoa, o e-mail, esses dados mais importantes. Aí vem a parte de relacionamento. E o relacionamento, hoje, ele pode se dar de diferentes maneiras, porque até no passado recente, as pessoas achavam que o relacionamento era unicamente por meio de e-mail, que você fazia uma newsletter. Só que hoje a coisa é bem diferente, porque você tendo acesso ao número de telefone, não é mais só questão de SMS.
e até o SMS está bem ultrapassado. Hoje é uma questão muito mais forte de, por exemplo, Telegram, WhatsApp, que agora o WhatsApp está com a tendência de criar grupos com mais pessoas, e nisso você pode gerar todo o conteúdo de forma direta, que você tem acesso ao número de telefone da pessoa, e você consegue ter até mais de um canal de relacionamento, que seja pelo e-mail ou até mesmo pelo número de telefone da pessoa. O que é fantástico, porque depois, na hora de você fazer a abordagem por telefone, ou seja, ligando diretamente para a pessoa já vai ter uma noção muito maior em relação a quem é você, porque ela já foi nutrida com informação para criar esse relacionamento a médio e longo prazo. E nisso, a partir também do momento que você se relaciona por redes sociais, como por exemplo o Instagram, porque o Instagram eu acho ele fantástico para criar relacionamento de forma que as pessoas ficam mais próximas. Até mesmo o LinkedIn. O LinkedIn eu uso muito para você criar relacionamento com fornecedores, possíveis parceiros, até mesmo empresas maiores que você está prospectando. Você consegue criar um canal que fica muito mais fácil para vender, porque você cria autoridade. Você também cria uma certa noção que a pessoa te vê com uma chance maior de fechar, caso ela tiver uma nova proposta de fornecedor ou até mesmo uma solicitação de orçamento interno. Você tem uma participação mais fresca da memória das pessoas a partir do momento que você não só cria autoridade, mas também você está aparecendo todo dia para elas. Então isso facilita muito a oportunidade de novos negócios a partir dessa visibilidade constante. E nisso, uma vez que você criou esse relacionamento com as pessoas, vem a hora de vender. E na hora de vender acaba sendo bem interessante, porque é justamente aí que envolvem campanhas. A gente pode falar de remarketing, retargeting e até mesmo campanhas que a gente vai mais direto ao ponto. E na etapa de vendas, que inclusive eu vou contar até um segredozinho para vocês, é que aqui você pode fazer justamente aquilo que está atrelado a e-commerce ou até mesmo pessoas que já estão no seu funil de relacionamento. E vamos supor que você, dando 2 exemplos, vamos supor que no primeiro você tem o e-commerce em que a pessoa procurou, até pensando no computador, que no meu caso ela procurou, até escrever uma newsletter num grupo de desconto e acabou entrando nesse grupo de desconto, vai no seu e-commerce e acaba fazendo a aquisição. Está bem perto ali de fechar e colocar o número do cartão de crédito ou gerar o boleto para fazer o pagamento. Porém, quando ela está próximo para fechar a venda, ela simplesmente chegou no checkout, preencheu com os dados de cadastro e quando foi seguindo a parte de pagamento, ela simplesmente saiu. E nisso que ela sai, a gente acaba chamando popularmente conhecido como abandono de carrinho, que é quando a pessoa chega no checkout do e-commerce e ela vaza. Para evitar a perda dessa venda, porque a pessoa se tornou muito relevante, tem empresas que oferecem soluções específicas nisso, tá? Mas assim, eu acho que o arroz com feijão bem feito, ele é mais que o suficiente. E para fazer esse arroz com feijão bem feito, existe uma ferramenta fantástica chamada Google Analytics, Google Ads e também Google Tag Manager. E também outras ferramentas, né, que a gente sabe como o Facebook Ads, que está atrelado ao Instagram, também o LinkedIn, TikTok e também entre outros canais como o Pinterest. Enfim, uma porrada de campanhas de anúncio. Mas basicamente o que eu acho bem legal é você pode fazer o que a gente chama de remarketing. Então você pode impactar as pessoas que chegaram a uma página específica do seu site por meio da navegabilidade dela dentro da sua página. E nisso você pode fazer, por exemplo, no Google Ads, fazer campanhas de remarketing especificamente no e-mail dela, a partir de campanhas Google Discovery, que tem uma parte relacionada ao Gmail dentro das campanhas de e-mail no Google Ads, ou até mesmo campanhas de YouTube, que você pode fazer o remarketing, porque o Google vai saber exatamente aquela pessoa que chegou na sua página, porque você criou uma espécie de conversão para quando a pessoa chega ali, ela poder ser reimpactada. E o mesmo em relação ao Facebook e Instagram. Quando a pessoa chega naquela página, você pode fazer um remarketing para impactar aquelas pessoas e elas voltarem para fazer a sua compra. E nisso funciona muito, por exemplo, cupons de desconto. Então a pessoa chegou até o checkout, ela não quis fazer a compra, manda um cupomzinho de desconto ali na caixa de e-mail que funciona perfeitamente. E o melhor de tudo é que se essa pessoa já está na sua base de dados, ou seja, ela está com número de telefone registrado ou até e-mail, você pode fazer justamente o disparo de e-mail automático, de forma que ela chegou na página de checkout, mas saiu, você manda o disparo de e-mail e isso ajuda muito a aumentar a conversão. Principalmente se ela tiver um motivo para voltar, que é um desconto ou alguma oportunidade exclusiva a partir de um brinde ou até mesmo relacionado ao frete, que ela vai ter um desconto ou até mesmo uma condição especial para fazer a aquisição na hora. Assim, o remarketing é bem interessante e você pode fazer isso de diferentes maneiras. Você pode fazer, por exemplo, fazer um upload de lista de pessoas que se cadastraram no seu checkout e acabaram saindo, e nisso você pode pegar os dados e subir essa lista dessas campanhas para fazer o remarketing, ou até mesmo você criar uma conversão específica e nisso essas redes sociais ou até o Google vão saber que essa pessoa acionou a conversão, o gatilho de conversão, e vai impactar essa pessoa automaticamente de acordo com os canais que cada uma dessas plataformas tiver o acesso dos dados da pessoa. E o mesmo vale caso você, por exemplo, venda um infoproduto. Você, por exemplo, inventou de fazer um lançamento de um curso e você consegue pegar os dados da pessoa, você também consegue fazer esse rastreamento, essa campanha de remarketing
com essas pessoas, e até mesmo se a pessoa, por exemplo, chegou na página específica, ela executou uma ação, acabou não fazendo a compra, você consegue fazer um criativo em cima de uma conversão específica, o que é fundamental, o que é bem legal. Então vamos supor que a pessoa chegou na página específica de conversão, ela clicou no botão de quero fazer a compra e depois saiu. Você pode fazer conversões específicas para as pessoas que clicaram no botão quero fazer a compra agora e depois acabaram saindo. E você pode fazer isso desde o Facebook, do Google Ads, até com base no remarketing, no Google Analytics. Então é fantástico, porque te dá uma liberdade criativa de fazer vídeos, imagens de campanha com base em conversões específicas que acabam gerando uma conversão muito alta, porque a pessoa vai meio que olhar e falar, porra, como é que você sabe que eu cliquei no seu site, fui até o botão, né, de comprar e acabei não comprando? Isso é fantástico porque você consegue até aumentar a conversão sem necessariamente oferecer um cupom de desconto, e isso acaba sendo sensacional porque a ideia é realmente chamar a atenção das pessoas, e isso abre uma grande possibilidade de chamar as pessoas de maneira direta e a partir de um dado que só você vai ter, e elas também não vão saber porque é uma questão um pouco mais técnica relacionada à parte de anúncios online. E por fim também temos as campanhas de lookalike, que são campanhas que a gente chama de público semelhante. Isso aqui funciona muito quando você tem uma lista já de clientes. Então pessoas que compraram já cursos anteriores de vocês, ou até mesmo pessoas que já são clientes do seu e-commerce, você pode pegar essa lista de e-mail, de telefone, subir no Facebook, LinkedIn, até mesmo no Google, e nisso você faz essa adequação de público com base no histórico de pessoas que você já tem na sua base de clientes. E é muito bom, é muito eficiente o lookalike, tá? Mas, cara, se você pegar públicos muito desatualizados, pode ser que realmente acaba não sendo tão pertinente, porque as coisas mudam rápido e pode ser que um cliente seu hoje não seja o cliente de amanhã. Então vale bastante a pena você ter sempre dados atualizados e você poder fazer esse upload de lista com base em público semelhante para ter o maior resultado possível com base em dados atualizados e que sejam mais pertinentes. Por fim, a última etapa depois da venda é a otimização. Então não basta você ter realmente vendido, você tem que saber de onde veio toda essa informação, de onde veio todas as vendas, como você pode otimizar os criativos, como você pode otimizar as conversões e realmente você ter tudo isso num dashboard, porque você ter tanta informação e não facilitar a visualização acaba sendo extremamente complicado. Então hoje a gente tem ferramentas como Google Analytics que ajudam um pouquinho, mas o que eu acho o melhor de todos é o Google Data Studio, e até no Data Studio você consegue integrar com campanhas do Facebook, do LinkedIn, do TikTok, do Google Ads, enfim, integrar tudo isso numa única plataforma, e ali você vai ter um dashboard em tempo real que vai ser muito mais prático, muito mais dinâmico para ver as informações e também você conseguir tomar melhores decisões no seu negócio com base no dashboard intuitivo e que ele consiga alimentar as informações em tempo real. Então isso é bem legal você ter essa avaliação e saber que o Google Data Studio permite tudo isso com base nessas ações de conversão que consequentemente vão te trazer uma boa avaliação do que está funcionando ou não na sua empresa. Assim vocês entendendo essas 5 etapas do inbound marketing, agora fica muito mais fácil explicar para vocês qual é a relação entre inbound marketing e também a jornada de compra do consumidor. E nisso, a gente faz um diagrama que vocês podem estar vendo na tela agora. Basicamente, a gente pode segmentar a relação entre o inbound marketing e a jornada de compra do consumidor entre meio, topo e final de funil. O início do funil praticamente envolve a parte de aprendizado e descoberta. E nisso a gente pode colocar nessa etapa como artigos, vídeos online, e-books, planilhas, também recompensas digitais como sendo realmente o cerne da questão. Ou seja, para você conseguir atrair as pessoas, você vai utilizar esses métodos principalmente em relação ao tráfego orgânico. O tráfego pago também pode ser uma maneira bem interessante, porque a vantagem de você utilizar, por exemplo, campanhas de e-book é que você pode pagar mais barato pelo clique, porque são palavras-chave que podem ter uma menor intenção de compra, e também por ser um e-book e as pessoas julgarem que você não pode fazer uma venda com isso, pode ser que as pessoas que também estão pagando no Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads, enfim, elas não estejam tão aptas a pagar muito caro porque elas veem que é um clique um pouco mais frio, né? Então acaba sendo mais barato você pegar pessoas no topo de funil, porque elas podem estar mais longe da jornada de compra e, consequentemente, podem ter várias pessoas que são curiosas e não querem necessariamente comprar o seu produto ou serviço, elas querem apenas o conteúdo e também está tudo certo, você está pagando justamente pelo lead, sabendo desse risco, mas nisso pode também vir muitas pessoas qualificadas e essa é a oportunidade de fazer campanhas de topo de funil, porque você pode pegar um lead mais barato e, consequentemente, convertê-lo com base num time comercial dentro do seu negócio. E nessas etapas de aprendizado e descoberta, é justamente quando ocorrem as etapas de atração e conversão do inbound marketing. E isso está interligado porque a jornada do consumidor ela realmente está diretamente relacionada às etapas do inbound marketing. Então é legal de fazer essa
relação e também colocar quais são os meios e os canais para adquirir as pessoas, porque vocês podem depois aplicar no seu negócio e até vocês entenderem por que eu falei para vocês baixarem o e-book. Continuando na etapa do meio do funil, que a gente pode considerar como uma conversão, e o relacionamento, sim, a conversão pode ser no começo, mas também pode ser no meio, e nisso a gente utiliza muito, principalmente, nas etapas de reconhecimento do problema e consideração da solução na jornada de compra do consumidor, justamente aquilo que pode ser um conteúdo que instrua mais o nosso possível cliente e também crie esse relacionamento e essa proximidade com quem vai comprar de nós. E nisso a gente utiliza muito o e-mail marketing. A gente também utiliza a integração com ferramentas de CRM e automação de marketing, que eu vou comentar um pouco mais para frente sobre como funciona isso. E também utiliza artigos e vídeos mais específicos que até a gente pode integrar com o e-mail marketing para fazer essa criação de autoridade. E também pode enviar isso por WhatsApp ou até Telegram, por meio de conteúdos que vão ser utilizados de maneira mais exclusiva para criar uma abordagem mais próxima no dia a dia das pessoas. E nisso, uma vez que as pessoas perceberam a sua autoridade, elas estão mais interessadas, estão mais aquecidas para a compra, você pode ir para a etapa final, que é justamente a parte de avaliação e a compra dentro da jornada do consumidor e correspondente também à parte de final de funil. E nisso nós vamos ter as etapas de venda e otimização do embalde marketing. E aí, em relação aos canais, até os meios que você pode utilizar para fazer realmente a avaliação final do consumidor e também a compra, envolve desde a questão de você utilizar o e-mail marketing através de uma ferramenta de automação de marketing, como também você utilizar principalmente cupons de desconto ou até ofertas especiais. E nisso acaba sendo bem pertinente, porque mesmo que você diminua um pouco a sua margem, se for para você fazer a compra por impulso, você vender mais em giro, e consequentemente você compensar essa redução na sua margem, mas você vender muito mais, isso vale totalmente a pena. Então a ideia é justamente você instigar as pessoas a fazerem compras por impulso, ou até mesmo elas perceberem a escassez da sua oferta, justamente por você ver que elas estão bem qualificadas, e aí você fazer com que ela compre da maneira mais rápida possível e não perca tempo, porque caso ela perca a oportunidade, ela acaba saindo do seu funil, ou até mesmo ela deixa de pegar o benefício exclusivo que você está oferecendo devido ao aquecimento e o quanto ela está qualificada dentro do seu método de atração de clientes. Portanto, o que eu quero mostrar para vocês nessa relação entre embalde marketing e a jornada do consumidor é justamente que ambas estão interligadas e que você, quando ouvir falar da próxima vez em relação a topo, meio e final de funil, você sabe que dentro da jornada de compra, a pessoa está em diferentes etapas que indicam que no começo do funil ela não está tão aquecida e que no final do funil ela está bem aquecida. E se ela está no final do funil, ela muito provavelmente vai corresponder às etapas de venda e até você fazer a avaliação após isso, porque ela está bem interessada e bem engajada. Agora que vocês entenderam essa parte, vamos para um item bem importante que envolve não só a questão de palavras-chave, como também o que eu chamo carinhosamente de atalho de funil. E o que seria este atalho de funil? Basicamente, o atalho de funil é quando você pula as etapas de topo de funil e meio de funil e você foca somente em vender aquilo que está mais aquecido para pessoas que estão bem engajadas e pessoas que estão no final do seu funil. E qual é o melhor termômetro para isso? É justamente palavras-chave, porque palavras-chave indicam que a pessoa se deu no trabalho de digitar e procurar. Então, para métodos de resultados de busca como Google ou até mesmo YouTube, que é onde eu comecei a minha parte de embalde marketing, é fantástico porque quando a pessoa procura, por exemplo, cupom de desconto empresa X ou ela procura o nome da marca de um produto específico, ela está muito mais engajada para compra do que pessoas que procuram, por exemplo, qual computador escolher ou qual câmera para gravar vídeo do YouTube eu devo comprar. Então, nesses casos, vale muito mais a pena a gente fazer campanhas de tráfego pago, ou até mesmo campanhas de conteúdo orgânico com base nessas palavras-chave, porque indicam que a pessoa está mais aquecida para compra e ela quer justamente saber de quem ela vai comprar ou até algum método que vai fazer com que ela compre já na sequência. Assim, pensando nisso, existem hoje ferramentas que a gente consegue ver de maneira gratuita o quanto essas palavras-chave possuem de nível de concorrência e na grande maioria das vezes, quando as pessoas procuram essa palavra-chave, ela realmente tem a intenção de comprar, e aí nisso acaba sendo um custo por clique muito maior. Nisso, qual é o grande segredo para a gente conseguir fazer uma campanha pertinente? É você realmente equilibrar, encontrar palavras-chave que talvez tenham uma concorrência, de certa forma, alta, mas não tão cara, e você pode fazer o estudo de quais palavras-chave elas estão abaixo ou acima da média dentro de uma seleção que você pode fazer. E uma das ferramentas que você pode utilizar de maneira gratuita é o planejador de palavras-chave do Google Ads. E nele você pode justamente fazer um login, criar sua conta do zero, e você pode fazer uma procura de termos e ver qual é o nível de concorrência e também quantas buscas mensais tem esse termo para ver se ele é quente ou não, e também qual é
o CPC, o custo por clique médio que as pessoas utilizam para fazer as campanhas patrocinadas. Uma outra alternativa é você investir em ferramentas de SEO que trazem para você informações atualizadas e até mais precisas do que o próprio Google Ads, tá? Porque a grande desvantagem do Google Ads é que você precisa pagar e fazer campanhas de forma que ele consiga mostrar para você os dados mais atualizados e também um dado mais preciso. Então o Google Ads ele faz justamente isso para te forçar a você pagar, e aí quando você paga as campanhas, você tem acesso a um relatório mais completo em relação às palavras-chave que você pode ter uma ideia. Claro, o Google Ads do planejador gratuito já quebra um galho, mas caso você não esteja pagando, é interessante você fazer pelo menos a aquisição de uma ferramenta de SEO para ter não só esse controle em relação ao seu posicionamento orgânico, mas também você ter essa visualização de todas as palavras-chave. E uma das ferramentas que eu recomendo para vocês é a SEMrush. E a SEMrush ela é fundamental porque você consegue não só ter toda a avaliação das palavras-chave, como também você consegue ver concorrentes, ver também o tráfego de sites que você usa como referência. Você também consegue fazer a parte específica de avaliação dos anúncios de concorrentes e também você consegue ver toda a questão do acompanhamento do seu site e o ranqueamento de diversas palavras-chave. Então ele é fantástico porque ele te dá uma avaliação completa do seu SEO e também toda essa parte de palavras-chave e diversas ferramentas que você pode fazer a otimização dentro do seu site. Caso você queira saber mais sobre o SEMrush, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você testar a ferramenta na versão Pro por 7 dias. E vale totalmente a pena porque hoje, realmente, se eu pudesse assinar apenas uma ferramenta de embaldo marketing, até de SEO ou de marketing no geral, com certeza a SEMrush seria a escolha. E vale totalmente a pena porque para prospectar clientes e você fazer a avaliação de empresas, se você for uma agência de marketing, com certeza isso vai trazer um grande benefício, porque vai trazer todos os dados do site do cliente e você vai ter justamente um diagnóstico completo na empresa que você quer abordar e fazer a venda no seu processo comercial. E outra ferramenta também que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você conhecer mais é a vidIQ. A vidIQ envolve mais a parte de SEO para o YouTube, tá? Mas o YouTube, que foi justamente onde eu comecei, sempre me trouxe muito retorno financeiro. Então vale super a pena você também assinar a ferramenta, porque ela te dá uma relação completa das palavras-chave e também os termos de busca dentro do YouTube, o que acaba sendo diferente do Google. Então vale a pena você ter esse SEO para o YouTube especificamente e também ter para o Google, porque isso tudo vai convergir para você atrair mais clientes. Resumindo nessa estratégia de atalho de funil, a ideia é que você realmente foque em conteúdos e palavras-chave para campanhas pagas, que realmente são voltadas mais para as pessoas que têm intenção de compra. E nisso pode ser nome de marcas, modelos, pode ser também nome de cursos, que caso você queira vender um curso específico em relação a uma solução que a pessoa procura. E nisso a gente utiliza muito como referencial teórico justamente o livro A Cauda Longa. E nesse livro o Chris Anderson ele fala que justamente existe no mercado o que ele chama de a teoria dos nichos de mercado, de forma que quanto mais você tem um público-alvo e ele é mais nichado, consequentemente as procuras e intenções de compra acabam sendo menores, porém essas pessoas são muito mais engajadas, então isso se relaciona muito a palavras-chave. Então, por exemplo, se a pessoa procura televisão 4K, acaba sendo uma coisa mais genérica, por mais que ainda seja um pouco segmentada. Agora, se a pessoa procura televisão 4K e o nome da marca, é uma coisa muito mais específica e tem menos pessoas procurando, porém são pessoas muito mais qualificadas, pois elas pertencem ao nicho de mercado, também pertencem a pessoas que são qualificadas para fazer esse tipo de pesquisa e também a adquirir esse tipo de produto. E é aí que muitas vezes campanhas iniciais de topo de funil têm palavras-chave que possuem, na grande maioria das vezes, uma alta quantidade de buscas mensais, porém no final do funil a gente tem palavras-chave que pode até ter menos procuras mensais, só que elas são muito mais quentes, elas são muito mais engajadas para realmente fazer a compra. Mas isso não é uma regra, é apenas para você entender que no começo do funil pode ter várias pessoas procurando o termo e no final pode ter poucas ou quase nenhuma, porém significa que esse termo as pessoas estão interessadas e isso pode ser comprovado pelo CPC, que é o custo por clique, com base no nível de concorrência dos anunciantes para estar competindo por aquela palavra-chave. Conclusão, foque em fazer campanhas para termos mais concorridos, de alta concorrência, e também para o seu SEO, por mais que você faça conteúdo de maneira orgânica e seja mais difícil ranquear, se você fazer um bom trabalho de SEO, com a parte de otimização interna também, de você adquirir backlinks, que é quando outros sites apontam para você. E é isso normalmente com backlinks que trazem mais resultado para o seu SEO. Você vai ter um bom resultado a partir de pessoas que vão conhecer o seu trabalho e também comprar o seu produto, porque elas tiveram uma boa intenção de compra e estão bem engajadas, justamente porque elas se encontram no final do funil de vendas.
E nessa parte de palavras-chave vem o que eu chamo de oportunidade em relação à xepa de funil. Sim, a xepa de funil. A xepa de funil vem uma analogia com a xepa da vacina, porque naquela época o que sobrava seria descartado, mas tinha uma possibilidade de pessoas estarem utilizando, era chamado de xepa. E nesse caso, a xepa de funil acaba sendo palavras-chave que tem uma grande oportunidade e muitas vezes as pessoas podem estar ignorando, porque algumas vezes tem algumas palavras-chave que elas são caras ou até elas possuem uma procura mensal baixa. E as pessoas muitas vezes não dão bola porque elas querem ir para os termos mais quentes ou até mesmo elas não veem oportunidade naquele termo que pode ter uma procura mensal menor e acaba sendo um pouquinho mais caro em relação a outros termos que elas têm em vista. E nisso eu acho uma grande oportunidade porque é aí que você pode fazer um conteúdo orgânico, que muitas vezes funciona você fazer um conteúdo orgânico. Demora um pouquinho mais para ranquear, mas você consegue reduzir o custo por clique sem precisar pagar. E nisso que acontece muitas vezes, por exemplo, quando você faz palavras-chave para ranquear em conteúdos orgânicos, até campanhas, em relação a serviços ou produtos de regiões específicas. Então você pode fazer, por exemplo, uma campanha envolvendo a parte de criação de sites a nível Brasil, que vai ter uma concorrência absurda e você pode impactar para várias pessoas. E mesmo que você utilize a palavra-chave criação de sites e você segmente para regiões específicas, você vai ter uma concorrência maior. Agora, por exemplo, se você faz uma campanha com a palavra-chave criação de sites em Curitiba, criação de sites em Belo Horizonte, é muito mais específico, muito mais nichado e você consegue ter essa oportunidade, porque até por mais que seja uma palavra-chave com uma alta concorrência, ela acaba sendo mais interessante por não ter essa abrangência nacional e também você acaba pagando mais barato, justamente porque é uma coisa um pouco mais nichada e nisso você tem uma concorrência menor, porque tem menos pessoas aptas a participar do leilão se você levar em comparação, por exemplo, a nível Brasil. Então tem muito mais pessoas a nível Brasil querendo pagar por uma palavra-chave mais abrangente do que você pegar uma palavra-chave regional, e aí nisso vão ter menos pessoas aptas a pagar, porque a quantidade de pessoas interessadas também, consequentemente, é menor. Assim, vocês conheceram essa parte de palavras-chave, intenção de compra, é só falar para vocês rapidamente em relação às ferramentas de inbound marketing, tá? Então, as ferramentas de inbound marketing, eu já digo para vocês que fazer uma campanha de inbound marketing, ou até uma estratégia de inbound marketing, vão exigir duas ferramentas fundamentais. A primeira delas é uma ferramenta de automação de marketing. Caso você queira saber mais, eu fiz um vídeo aqui explicando no card qual é a melhor ferramenta de automação de marketing. E nesse caso, eu digo para vocês que é o que eu mais utilizo hoje com os clientes, tá? Pode ser que isso mude futuramente, mas agora que eu estou utilizando bastante com os clientes e até para mim mesmo, é a Lead Lovers, tá? Eu fiz um teste e realmente do que eu avaliei e também até do que eu uso no dia a dia, acaba sendo a ferramenta com o melhor custo-benefício hoje e ela tem integração com diversas outras ferramentas. E caso você queira saber mais, você pode clicar aqui embaixo no link da descrição do vídeo para fazer a sua aquisição com um desconto especial no plano anual. E nisso você vai permitir que as pessoas entrem no seu funil, no caso aquele funil de vendas que a gente desenhou, elas baixam o e-book, uma recompensa digital, você faça o envio dessa recompensa automaticamente para as pessoas, então isso facilita muito o trabalho, você não precisa pegar, parar, enviar o e-mail para ela da recompensa, tudo isso é feito de maneira automática, e nisso as pessoas vão entrando numa sequência de e-mails logo depois que elas baixam o e-book, e você consegue fazer esse monitoramento graças a uma ferramenta chamada Lead Scoring. E o Lead Scoring, basicamente, você cria uma pontuação meio que já prevenindo qual seria as ações específicas do seu possível consumidor diante de cada etapa da negociação. Então, por exemplo, se a pessoa clica no botão de entrar em contato, ou se a pessoa clica em hiperlinks dentro do e-mail, ou até mesmo se ela abre o e-mail, tudo isso já vão ser fatores que você pode criar pontos. E nisso, quando a pessoa faz uma dessas ações, ela já se torna mais qualificada em relação a pessoas que simplesmente nem abrem o seu e-mail, ou até mesmo não clicam em botões ou hiperlinks que você deixa disponível no seu e-mail. E detalhe, você só consegue registrar as ações quando as pessoas saem da caixa de e-mail delas, ou seja, elas entram no e-mail e a partir do e-mail elas entram no seu site. Você não consegue fazer, por exemplo, esse tratamento ou criar essas ações de qualificação quando a pessoa simplesmente vai no seu site. Tem que ser do seu e-mail para o seu site. E aí você consegue fazer todo esse ranqueamento e fazer essa qualificação do lead. E é por isso que é muito importante você ter um site, porque aí você consegue metrificar tudo isso e não só ter a landing page, tudo certinho, mas justamente acompanhar o relacionamento com o seu cliente. E o que é muito legal também na ferramenta de automação de marketing é que você consegue criar uma sequência de e-mail marketing e aí você consegue sempre acompanhar o quanto as pessoas estão qualificadas e também nada impede de você fazer a oferta de produto ou serviço dentro da sua sequência. E quando a pessoa estiver apta, ela pode comprar de você, ou até mesmo se você vende coisas como afiliado, ou você possui produtos ou serviços digitais que você pode vender de maneira prática e rápida e até mesmo ter um ticket médio menor, você coloca ali na sua newsletter e o que vai vendendo já entra na sua base de clientes e você pode até fazer depois um upsell, que é quando você tem um cliente e depois você oferta uma solução
com um ticket médio maior em relação a essa compra anterior que essa pessoa fez. Portanto, saiba que caso você queira adotar essa estratégia, você tem que ter uma ferramenta de automação de marketing, e eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição, novamente, para você conhecer a Lead Lovers, porque ela acaba sendo fundamental e do que eu avaliei, ela é mais em conta e que traz mais resultados diante do custo-benefício e de diversas opções de integração que você vai ter no seu dia a dia. Outra ferramenta que você vai precisar, sim, é uma ferramenta de SEO, que eu já comentei aqui sobre a SEMrush. Inclusive, caso você queira saber mais, vou deixar aqui um vídeo no card explicando melhor sobre a SEMrush. Mas, basicamente, você vai precisar para fazer o acompanhamento das suas campanhas de tráfego orgânico e também avaliar toda a questão de concorrência e fazer a avaliação de palavras-chave e tudo certinho para fazer o acompanhamento das suas campanhas de tráfego pago. E também tomar as melhores decisões de conteúdo e, em cima disso, também ver quais são as palavras-chave mais relevantes para a sua empresa. Assim, você pode conhecer um pouco mais da SEMrush clicando aqui embaixo no link da descrição, que eu falei em relação a você testar por 7 dias, ou verificar no vídeo aqui em cima do card, que eu falo um pouco mais sobre a empresa. Outro item importante em relação a bancos de imagens, porque eles vão ser fundamentais para você criar artes e também produzir conteúdo em redes sociais. Para isso, eu indico sempre a Envato. A Envato é fantástica, você possui diversos ativos. Não só eu uso no meu dia a dia, mas também você pode colocar diversas campanhas para rodar com diferentes criativos, e também você também tem templates de imagens prontas, você também tem templates de WordPress que você pode criar um site instantaneamente. Enfim, a Envato é o melhor banco de imagens porque você possui vários arquivos de imagens e vídeos, e ao mesmo tempo você também possui mockups e templates para você criar artes e designs de maneira super prática, rápida e profissional. Caso você queira saber mais sobre a Envato e conseguir o seu desconto anual, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo, porque temos uma parceria exclusiva e você vai conseguir pelo menos 50% de desconto na sua aquisição aqui embaixo no link da descrição do vídeo com a Envato Elements. Por fim, tem em relação à parte também de hospedagem de sites, você pode também verificar a nossa comparação entre a Hostinger e a HostGator, que são duas empresas que a gente recomenda, porque elas são as que possuem o melhor custo-benefício, ou também verificar o card aqui em cima, o vídeo que a gente fez sobre qual a melhor hospedagem de sites. Então você pode verificar ambas as soluções, e também você tem os cupons de desconto aqui embaixo na descrição para conseguir a sua hospedagem com o melhor preço possível. E, fundamental, você ter um CRM de vendas, tá? E eu falo para vocês que o melhor CRM que a gente testou, que inclusive tem um vídeo aqui em cima do card, que a gente fala qual é o melhor CRM de vendas, é a Pipedrive, e você pode fazer a oferta exclusiva de fazer a assinatura da Pipedrive e testar por 30 dias gratuitamente, que você só tem aqui no canal, a partir do link logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é fundamental você ter esse CRM de vendas, porque em cima disso você pode passar os seus contatos que estão qualificados no funil do Inbound Marketing com a ferramenta de automação de marketing, e depois passar para o seu time comercial dentro de um CRM. E aí do CRM o pessoal faz a gestão dos contatos, faz a prospecção ativa com base nos contatos que vieram do funil do Inbound Marketing, e você tem tudo isso integrado em ferramentas que conversam entre si. E até falo que a Lead Lovers e a Pipedrive ambas conversam entre si, tá? O que acontece muitas vezes, tem empresas que são mais caras, elas têm essa exclusividade de ter um software de CRM e Inbound Marketing, e somente as duas se conversar. Até você tem ferramentas que conseguem fazer essa equiparação entre softwares de empresas diferentes, mas acaba sendo mais barato você pegar empresas que já possuem essa compatibilidade natural, que é o caso aqui da Pipedrive com a Lead Lovers. Então acaba sendo mais interessante você pegar essas duas opções para fazer a automação de marketing e a prospecção ativa dos seus clientes. Bom, pessoal, chegando então aqui ao nosso final do vídeo, o último detalhe que eu quero comentar com vocês em relação a como você implementar esse processo aqui dentro da sua empresa. Então, eles têm aqui alguns tópicos importantes. E o primeiro deles é realmente você definir esse funil de vendas com a jornada de compra do consumidor. Então, você justamente avaliar quais são as intenções de compra de acordo com as palavras-chave e colocar isso no desenho dentro do funil da jornada de compra do consumidor, também dentro daquilo que você conheceu como as etapas do Inbound Marketing, e ver como eles estão integrados, e você ver quais são os canais que você pode utilizar para fazer essa aquisição dos contatos, sejam e-books, artigos, promoções, e-mail marketing, enfim. Aí vai mais de você analisar e fazer essa integração entre esses elementos que eu citei até então. Depois que você levantou quais vão ser os conteúdos que você vai ter em cada etapa do funil, de acordo com as palavras-chave, e também você tem todo esse processo desenhado, é legal você focar nessa parte de SEO. Então, o SEO não só otimizado para a sua página, como também você ter esse SEO otimizado para você construir backlinks. E backlinks são fundamentais, é aquilo que vai trazer mais resultado
em relação ao SEO da sua página. Então, quanto mais você é citado por outras páginas na internet, e também essas páginas possuem uma alta relevância e estão apontando para o seu site, ou até mesmo estão apontando para um artigo específico da sua página, mais você vai ter credibilidade e relevância na internet e, consequentemente, você tem uma chance muito maior de estar aparecendo nas primeiras posições do Google, o que acaba sendo fantástico para você ter essa atração de clientes de maneira mais orgânica e acaba sendo fundamental para você reduzir o seu custo de aquisição de clientes em comparação com outros canais de divulgação da sua empresa. E nisso, por já ter falado em backlinks, claro, vocês vão ter que definir qual é o perfil ideal de cliente de vocês, e nisso, né, pensar realmente em construir artigos e conteúdo voltado para essas pessoas que vocês querem impactar, e também pensando nas campanhas de tráfego pago, então você segmentar por nichos e como você pode impactar essas pessoas com base em criativos, seja por anúncios em Google Ads ou até mesmo por campanhas em vídeo, imagens em Facebook, Instagram e até no LinkedIn. E, além disso, realmente você desenvolver o blog propriamente dito. Então, você tem realmente o blog bem criado, bem otimizado. E nisso, inclusive, caso você precisar de alguma dessas questões, é só você entrar em contato com a gente aqui no formulário logo abaixo, a partir do nosso link do site. E a gente faz esse trabalho também muito envolvido na parte de inbound marketing, também de conteúdo e até tráfego pago. E nisso a ideia é que você possa utilizar desde plugins, por exemplo, como a SEOpress e também o próprio questão do WP Rocket para otimizar o seu site. Inclusive, caso você também queira saber mais sobre esses plugins, vou deixar aqui embaixo no link da descrição do vídeo um desconto para você adquirir esses plugins para o seu site WordPress, que vão com certeza otimizar o seu SEO e também vão agilizar essa parte de você ter uma boa conversão no seu site para depois você fazer vendas com base nesses leads que vêm até você. Por fim, você vai precisar instalar essas ferramentas de automação de marketing e CRM, que no caso eu já falei para vocês quais são as que eu recomendo. Depois você vai precisar também instalar essa ferramenta de SEO para fazer o acompanhamento do seu ranqueamento orgânico e também você poder fazer todo o acompanhamento da sua estratégia geral de inbound marketing e também tráfego pago, que no caso seria com base no auxílio da ferramenta da SEMrush. Por fim, acaba sendo sempre crucial você investir em boas campanhas publicitárias com bons criativos. Então, seja televisão, seja um anúncio online, sempre vale mais a pena você gastar um pouco mais na parte criativa, realmente você ter um bom criativo, do que só pegar um criativo genérico e você distribuí-lo em diferentes canais. Porque um criativo genérico ele pode passar de maneira praticamente negligenciada muito mais fácil hoje. Então, o grande segredo é você chamar a atenção do público e realmente você fazer algo diferente que, por mais que você vincule em menos locais, onde as pessoas veem a sua campanha, elas acabam sendo impactadas. Então isso é muito mais interessante do que você passar em diversos canais, mas ter um criativo banal em que simplesmente elas não vão dar bola porque é algo igual aos outros e não chamou a atenção delas. Por fim, uma coisa fundamental que vocês com certeza devem estar se perguntando: como é que fica o inbound marketing com todas essas ferramentas de inteligência artificial e até automação? Nosso grande amigo nessa parte de produção de conteúdo e até na parte de inbound marketing está com certeza sendo um ChatGPT. E isso tem dois lados. Se você trabalha com inbound marketing, produção de conteúdo, enfim, você pode ficar um pouco preocupado porque realmente essas ferramentas vão roubar o seu emprego. E eu digo que sim, não, porque na verdade o que acontece? Essas ferramentas, elas aumentam muito mais a nossa produtividade. Então, enquanto você precisaria de 5 redatores para produzir conteúdo de maneira muito mais personalizada, também uma grande quantidade, hoje uma pessoa com o ChatGPT consegue fazer muito mais conteúdo qualificado em menor tempo e também muito mais aprofundado. Então, não é que o ChatGPT vai roubar o emprego, mas sim você ainda vai precisar de pessoas que consigam utilizar a ferramenta, integrar com o conhecimento técnico que ela tem e depois nisso ela faz toda a revisão do conteúdo, entende sobre o assunto, faz as correções, mas utiliza o ChatGPT para fazer essa criação do conteúdo de maneira mais prática e muito mais rápida. E uma coisa que eu falo para tranquilizar os produtores de conteúdo e também você que, caso seja cliente e quer receber esse conteúdo e também utilizar o ChatGPT para produzir conteúdo propriamente para você, é que o ChatGPT hoje, muito dificilmente ele vai ter a capacidade de estar ranqueando em primeiro lugar para diversas palavras-chave, porque o conteúdo que o ChatGPT utiliza como referência é o que já está no Google. Então, é difícil você competir com uma coisa que já está, de certa forma, desatualizada e também já está constando ali nos resultados de busca. Então, para realmente você aparecer hoje no Google em primeiro lugar, ou até outro mecanismo de busca, você precisa ter um conteúdo original, um conteúdo atualizado e também um conteúdo que ele seja destaque, ele seja uma coisa que você elaborou, você pesquisou em cima e fez toda essa base e o referencial teórico para
poder estar informando as pessoas. E claro, pode ser que algum conteúdo mais básico seja muito mais fácil você ranquear assim e funcione, mas para conteúdos mais complexos, que as pessoas têm intenção de compra e você pode se destacar como um player de relevância, com certeza o ChatGPT ele não vai dar conta. Ele pode ser sim utilizado para aliar a parte de produção de conteúdo, escrita com uma pessoa por trás, e você pegar dados que você criou e um estudo completo, porém, somente o ChatGPT por si só, ele não vai ser o suficiente para ranquear nas primeiras posições, porque ele está um conteúdo de referência, no caso a versão gratuita. Ele possui uma referência desatualizada e também, se você faz isso, todos os outros também vão poder fazer. Quem vai se destacar é quem tem um texto único e dados e também pesquisas e realmente o conteúdo muito mais preciso e original em relação às pessoas que apenas dão Ctrl+C, Ctrl+V no ChatGPT e elas todas estão no mesmo patamar sem poder se destacar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês com esse guia completo. Claro, eu não falei aqui todas as coisas que eu deixei meio que anotada e todos os dados, todas as informações e tudo aquilo que eu pensei está no artigo sobre o que é embaldo marketing, que você pode conferir logo aqui embaixo na descrição do vídeo também. E ali você vai ter mais dados do que eu comentei, mas eu creio que com esse guia completo que eu fiz em vídeo tenha ficado um pouco mais fácil vocês compreenderem, também ficou um pouco mais dinâmico com a minha explicação. E claro, acho que fica muito mais interessante em vídeo do que apenas ser um texto corrido. Então, vocês podem verificar as informações complementares, tanto no e-book que eu falei para vocês baixarem, e agora vocês vão entender como funciona a minha estratégia com base nessa avaliação do conteúdo do vídeo, também o que vocês vão ver na prática. E também vocês podem verificar as informações restantes aqui no link logo abaixo do vídeo. No mais, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal, caso você tenha achado esse tipo de conteúdo relevante, e até mesmo compartilhá-lo, caso você achou este conteúdo bem legal, porque realmente dá um trabalhinho fazer edição e toda essa parte de criação de conteúdo. No mais, também não esqueça de conferir logo aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links das empresas que citamos, porque ali você vai ter descontos especiais que são parceiros nossos exclusivos aqui do canal. Assim, muito obrigado pela sua audiência, eu espero você em nosso próximo vídeo, até a próxima e tchau!